Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor concede de nós retornarmos aqui para estar convosco, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. São Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo. Disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nos expulsá-lo? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, senão ser com oração e jejum. Amém? É um capítulo rico. Jesus vai tratar, antes dele restaurar a vida daquele filho, ou seja, dele atender o pedido daquele pai, haja visto que o filho, Deus da infância, estava, além dele estar com a enfermidade espiritual, ele ainda estava endemoniado, porque Satanás tomava, ou aquele espírito tomava, por causa do motivo da fraqueza, ele aproveitava e agia por intermédio de uma doença. Haja visto que, para que possamos nós, como ser humano, entender a respeito desta enfermidade, ou se Satanás está agindo, temos que ter da parte do Senhor um discernimento de espírito. O apóstolo João diz bem claro: vós que tendes a unção do santo, saber disto, ter o discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Existe enfermidade física, que é enfermidade natural, que vai acontecendo, se a gente não tratar, vai acontecendo. Às vezes a medicina faz aquilo que é possível. Como é a tendência nossa a dizer que o médico não dá certo, aquele médico não está prestando, mas não é bem assim. Eles fazem até onde eles podem, mas no momento que eles não conseguem mais, que nós tracemos aquela causa para Jesus, que é o médico dos médicos, aí é com o Senhor. Aí ele vai restaurar segundo a palavra dele, segundo a vontade dele. E nesse texto bíblico, os discípulos estavam aqui, nós vamos encontrar aqui, durante esse período de tempo aqui no ministério terreno de Jesus, os seus discípulos estavam aprendendo com Jesus. Jesus estava ensinando os discípulos, mas também do outro lado, havia uma multidão ali, como todos os lugares que Jesus estava, havia uma grande multidão. Uns porque Jesus não despedia eles vazio, com fome, sempre tinha alguma coisa para eles. Jesus nunca permitiu que eles fossem, a multidão vai embora vazia. Não, ele pedia para os discípulos para que colocasse a multidão se assentada, e ele realizava o milagre. Mas aqui ele convida o seu discípulo, e ali no monte ele se transfigura, e os discípulos começam a gozar daquela alegria, daquela glória. Eu costumo dizer assim, que quando nós estamos sentindo aquela graça, aquela glória, aquela unção, estamos cheios do Espírito Santo, nós só enxergamos o céu. Mas quando passa aquele momento que nós voltamos, nós vamos ficar preocupados com o dia a dia, fica triste porque vamos chegar no nosso meio natural, no nosso dia a dia. E nesse período aqui, neste momento que eles estão aqui, experimentando da glória, experimentando da graça, junto com o mestre, já nasce algumas ideias diferentes. Veja Moisés e Elias. Pedro, como sempre, teve aquela brilhante ideia: vamos fazer uma cabana para cada um deles. Mas quando ele termina de falar, de repente, termina aquela visão, ele já volta em si. E quando ele volta em si,
ele só viu Jesus, o mestre, junto com ele. Mas quando Jesus sai com eles ali, desce e continua, logo Jesus vai encontrar com quem? Com a multidão. E quando ele encontra com a multidão, ele encontra ali os escribas. Eles estavam ali debatendo, fala que é disputa, estavam ali num diálogo, ali numa disputa. Mas ali tinha, no meio da multidão, sempre tem alguém que tem uma necessidade, ou alguém que vai indagar, e esse alguém que estiver na multidão, ele sempre vai chegar perto de Jesus apontando alguém. Pode ter certeza que ele não vai falar primeiro da enfermidade, ou do que está acontecendo, mas ele vai dizer de alguém. Ali junto à multidão ali, chega aquele pai, e o que aquele pai vai explicar para Jesus? Trouxemos o meu filho que está desde a infância, doente, atormentado, trouxemos para os seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Mas Jesus vai dizer para a multidão: até quando, geração incrédula? Até quando eu vou estar convosco? E logo Jesus começa a conversar com o pai. Agora é direto, o assunto é com o pai daquela criança, ou daquele menino. Perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. E aí ele começa a contar para Jesus o que estava acontecendo. Jesus já sabia do que estava acontecendo, ele como Deus, ele sabia. Mas Jesus gosta, ele tem prazer em ouvi-los. O ser humano, me ouvir os amados, ouvir a igreja, ouvir cada um as nossas necessidades de entregar, ainda que ele já sabe. Mas ele gosta que nós passamos para ele, que nós dialogamos com ele. Mas aquele quer ouvir. E esse pai, desesperado, começa a falar da situação. Que muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Eu creio, Senhor. Tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Aqui, mudo e surdo. Nós vemos que o discípulo não conseguiu expulsá-lo. Quando acontece alguma coisa de natural assim, nos dias de hoje alguém vai falar: levei lá na igreja e não conseguiu acontecer nada. Mas se nós não acreditar e não crer na palavra de Deus que é genuína, como que vai acontecer alguma coisa? Fé. Nós não vemos, mas nós sentimos. Então nós oramos pedindo a Deus o milagre pela fé. Não aconteceu, mas pela fé nós já estamos contemplando um milagre na nossa vida. Pela fé, nós sabemos que o grupo vai crescer. Pela fé, nós sabemos que vai acontecer dentro da igreja, dentro do templo, antes de chegar aqui. Mas Jesus, agora, repreende aquele demônio, aquele espírito. Jesus repreende, restabelece a saúde daquele menino e entrega para os pais. Jesus não falou nada aqui, com respeito ao discípulo. Mas primeiro Jesus repreende aquela multidão e fala para aquela multidão: até quando eu vou estar? Até quando? Hoje, Espírito, Jesus está conosco. Com os discípulos, ele estava pessoalmente. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco nesta noite. E sabemos que o Senhor tem para realizar aqui nesta noite. Não se preocupe se você chegar na sua casa e algo acontecer lá. Um milagre ou aquilo que você está pedindo, e às vezes até perdeu a esperança no que vai acontecer. Mas você vai chegar lá, a porta abriu. O milagre aconteceu. O azeite multiplicou. O pão aumentou. No emprego a porta abriu ainda, o aumento chegou. Mas você não estava esperando, mas a porta abriu e o aumento chegou. O seu patrão que não conversava com ninguém,
Mas naquele dia ele resolveu, você chegou lá, ele resolveu conversar contigo e dizer: eu tenho aqui uma proposta, eu tenho algo especial para ti. Mas quem que está fazendo isso? É resultado de você vir na casa do Senhor, participar de um culto de adoração a Deus, de uma campanha, de um propósito, de um projeto que você tem, um propósito que você fez. Nós estávamos numa campanha, num culto da noite. E naquele culto da noite que nós estávamos ali ministrando, quando termina o culto, terminou o período da mensagem. E os irmãos lá têm costume de vir para a frente. E na frente estava aquele templo de irmãos, irmãs também. E eu me lembro que eu disse, falei, porque eu tenho muito temor e tremor também, quando eu assumisse a um púlpito, para poder dar testemunho, ou ministrar, ou transmitir a palavra do Senhor, ou até para orar. Qualquer coisa que se envolve em subir neste lugar aqui, eu ainda tenho e conservo na minha vida, desde adolescente, o temor a Deus, porque aqui a coisa é séria. Não é brincadeira. E eu tinha acabado de proferir esta palavra, essa expressão, dizendo. E veio aquele grupo para receber oração. Quando nós tínhamos terminado a mensagem. E na hora que nós estendemos as mãos para o céu e posicionamos diante do povo, o espírito estranho, o demônio, manifestou uma legião na vida de um homem, quase 3 metros de altura, forte. Aquele homem rolava, igual serpente no chão. E os irmãos, com os olhos fechados, todo mundo não viram. Mas quando eles abriram o olho, começou a descer, eles foram e ficou só ele lá. E para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, juntou o pastor e nós auxiliamos e repreendemos aquela legião de demônio. E aquele homem foi liberto para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Então temos que estar preparados. Não importa os defeitos que nós temos, que nós estamos na terra aqui, nós somos cheios de defeito mesmo. Mas nós somos carentes, dependentes da graça e da unção do nome do Senhor Jesus Cristo e da unção do Espírito Santo. Jejum e oração, isso não pode faltar de nossas vidas. E Jesus estava ensinando para os seus discípulos também, ensinou a multidão e libertou o filho, aquele filho, ensinou o pai e agora estava ensinando os discípulos e está nos orientando nesta noite que nós devemos estar em jejum e oração, nos preparando. Quem sabe vai acontecer lá na frente e nós temos que estar preparados para repreender toda ação demoníaca. Mas também, o que me chama a atenção, que Jesus vai falar ali em São Mateus capítulo 21 e versículo 22, ele vai dizer, tudo o que pedir, crendo, é tudo o que pedir, mas crendo, tendo fé, recebereis, pedindo no meu nome. Então, temos que estar, é tudo o que pedir, crendo, no meu nome, recebereis. Mas tem que ter fé. Mas temos que estar com a nossa vida diante do altar de Deus preparada para que nós possamos alcançá-lo. Mas como nós estamos numa noite em que eu tenho certeza que Deus está mudando a história aqui nesta noite, eu tenho convicção de que a mão do Senhor continua estendida. E que no lugar da tristeza, Deus vai transformar em alegria. E que coisas que eu vou frisar bem claro nesta noite. Coisa que você estava esperando, algo que até perdeu a esperança de acontecer na sua vida.
Pode acreditar na palavra de Deus. Deus vai mudar a história nesta noite. Vai acontecer para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não conheço a sua necessidade. Eu não conheço o teu propósito que você fez ou o teu projeto. Mas uma coisa é certa, eu sei que o Senhor realiza. Mais um testemunho resumido para que eu possa entregar a palavra ao pastor. Glória a Deus. A primeira cirurgia que eu fiz, o pastor está aqui, nós trabalhávamos juntos. Hoje não, o Senhor me abençoou de um lado e me tirou de perto dele. Então o Senhor achou por bem me descansar. E Deus abriu as portas. Mas antes de eu fazer a cirurgia, eu estava preocupado. Porque a gente trabalhamos 32 anos e temos bastante amigos ali no trabalho, na época. E o que fizemos? Eu fiquei preocupado, porque 15 dias fazendo a cirurgia, então 15 dias para frente é pelo INSS. E todo mundo sabe que viver do INSS para receber tem alguns processos. E às vezes o pagamento pode vir mais cedo ou às vezes demora um tempo. Então, meu irmão já tinha conversado comigo que às vezes ia acontecer de eu ter precisado de cesta básica. Mas antes de eu sair para a cirurgia, eu saí na minha garagem de casa, ali por dentro, quietinho, e fui falar com Deus. Falei, Jesus, contei para o Senhor as nossas necessidades, que eu ia entrar dentro daquela sala de cirurgia, pedi ao Senhor para que entrasse comigo naquele lugar, mas antes disso eu falei para o Senhor, falei, Senhor, tu sabes, nós pagamos financiamento, tem um alimento para colocar em casa, e agora eu estou enfrentando essa situação. O INSS às vezes pode demorar. Mas, Senhor, eu não sei de onde que tu vai realizar a obra, o milagre, que tu tem preparado para nós. Não sei, Senhor, mas tu sabe. E nós vamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. A cirurgia passou. Numa quinta-feira nós já estávamos em casa. Nós estávamos numa casa nova, porque a outra casa antiga nós já tinha feito negócio. Já tinha falado para a nova proprietária que todas as cartas que chegassem lá, era para ela rasgar as cartas, porque nós já tinha mudado os nomes, transferido para outro endereço, novo endereço. Mas aconteceu algo lá numa quinta-feira à noite, quando eu estava em casa. Já estava recebendo visita, nossa sobrinha de coração estava lá. Tinha irmãs da igreja que estavam lá em casa também. Que a necessidade, nós temos amigos também. Além de ser irmão, amigos também. Chegado mais do que irmão. Tem alguns que tem. E aquela mulher manda uma mensagem para minha esposa, dizendo assim, a outra proprietária lá, Dona Helenice, a senhora mandou rasgar todas as correspondências que aqui estavam. Só que chegou uma aqui que eu não rasguei ela, porque eu tive que assinar. É de um escritório. A senhora vem buscar. Naquele dia, naquela noite, ela não poderia buscar aquela carta, aquela correspondência. Então ela pediu para uma irmã trazer, que já estava vindo para casa. E a irmã trouxe aquela carta, aquela correspondência. E essa sobrinha estava conosco, lá junto. Falei, minha filha, lê a carta, pode ler essa correspondência. Quando ela olhou, ela leu a correspondência, para resumir. Ela disse assim, tio, isso é uma ação que o senhor ganhou. Isso aqui é para o senhor receber, já é para receber. E falou o total certinho. E naquela hora eu vi a mão de Deus sobre nós. Quitamos o financiamento da casa e fizemos a garagem, pagando umas dívidas do banco. E graças a Deus, hoje nós não vivemos mais de aluguel. E nem de aluguel, não, de financiamento. Porque Deus
realizou um milagre, porque Ele sabe aonde tem para enviar para nós. Era uma ação de São Paulo de 91. Eu já tinha até esquecido, mas sabia que Deus sabia de onde que era. Então, confia e acredita, porque Deus está agindo nesse negócio para a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos já quase encerrando, mas nesse momento nós vamos usar a nossa fé, uma das armas, né? E o próprio Senhor falou que tudo que pedindo, crendo em oração, recebereis. Nosso irmão foi feliz ao enfatizar sobre o agir de Deus, a maneira de Deus trabalhar. Enquanto houver fé, haverá milagre. Enquanto houver ação do homem aqui na terra, crendo na palavra do Senhor, sempre haverá milagre. Então aqui nessa caixinha aqui, foi colocado alguns pedidos, alguns irmãos, e eu ainda falei, irmãos, escrevam uma cartinha para Deus. Eu sei que você tem orado na sua casa, mas escreva em punho. Senhor, está assim, assim, assim. Eu estou vivendo assim, o meu pedido é esse. Desabafa diante do Senhor. Você fecha, sela ela, ou cola ela, ou coloca no envelope. Só sei de uma coisa, somente o Senhor saberá o que você escreveu. E eu já fiz isso há muito tempo, e depois eu fui confirmando os pedidos que eu pedi através da fé. Aquele homem que o nosso irmão testificou, ele simplesmente chegou aos discípulos e pediu, eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada, reclamando para Jesus. E Jesus falou assim, e você pode crer? Aí quando ele confessou que cria, aí o Senhor pegou, fez um milagre. Então o Senhor curou primeiro a incredulidade dele. Para acontecer o milagre aqui, a primeira coisa que Deus trata é a incredulidade. A incredulidade é uma barreira, ela impede Deus agir. Será que Deus vai curar mesmo? Será que Deus está ouvindo a oração? Será que é verdade que Deus está aqui? Mas eu te pergunto, você crê? Porque a própria palavra fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Vamos orar agora e interceder. Eu creio, irmãos, que Deus é poderoso. Os irmãos vão ouvir até o termo desta campanha o que Deus vai fazer. Porque o nosso alvo não é para tirar proveito, jamais. O nosso alvo é que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode ver que aqui não tem... Alguns que fazem, é problema deles. Aqui não tem esse negócio de voto, não. O negócio aqui é fé. É confiar no Senhor. Deleita no Senhor e Ele cuidará de vós. Meus irmãos, continuaremos orando, né? A nossa palavra, primeiramente, é agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? Nós queremos agradecer a presença da nossa cunhada Lenice, Deus te abençoe. Nosso irmão, né? Amado Adeil, presbítero ali na congregação do Vera Cruz, já foi mencionado aqui. Jesus que lhe abençoe poderosamente. Nosso irmão Adeil já esteve aqui cooperando com a gente por alguns tempos, né? Já alegrou com a gente aqui, chorou com a gente aqui e foram abençoados, né? Graças a Deus. Nós agradecemos aí a visita de todos os amados, os visitantes, amém? Que Jesus possa abençoá-los grandemente. Muito grato por tudo. Colocamos a mão no coração e nós estaremos sendo abençoados com a bênção de Deus. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e todos juntos dizemos...